Fala, meus caríssimos e minhas caríssimas, eu sou o Gleison Lima, professor aqui e coordenador do Dedicação Delta, e vim com mais um vídeo curto, rápido, mas bem direto para que você não possa perder as grandes oportunidades de saber um pouquinho mais e de entender um pouquinho mais de como as linguagens das nossas jurisprudências, dos nossos julgados de STJ e STF estão aí a tratar de alguns temas muito relevantes para o seu curso das carreiras policiais. Pois bem, se você ainda não segue, clique aqui para seguir o nosso canal. E mais, se você gostou, clique, curta o nosso vídeo, porque assim você certamente estará fortalecendo o nosso canal para trazermos cada vez mais vídeos atualizados e aprimorados rumo à sua aprovação, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com uma súmula que veio no informativo de número 808 do STJ, que é muito importante, porque nós temos ali uma situação envolvendo a ideia de trancamento de uma eventual ação penal, ao mesmo tempo que vamos trabalhar a ideia do que é a suspensão condicional do processo. Tudo bem? Vamos lá. O que a gente está trabalhando hoje, vou compartilhar a tela com vocês aqui, porque é bem rapidinho, a súmula 667 do STJ, que está trabalhando a suspensão condicional do processo e o trancamento da ação penal. Está no informativo de número 808 do STJ, e olha o conteúdo dessa súmula. Eventual aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, isso não prejudica a análise do pedido de trancamento da ação penal. Traz para mim aqui, vamos lembrar primeiramente o que está trabalhando isso. Primeiro, gente, vamos lá. Quando a gente está lá dentro da Lei 9.099 de 1995, é a lei dos juizados especiais. A partir do artigo 60, ele trabalha com juizados especiais criminais. Nós trabalhamos ali com as medidas chamadas de medidas despenalizadoras. Vamos dizer que nós temos a composição de danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo está lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Você, no momento em que é denunciado por uma infração penal cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano, você poderá ter a oportunidade, a depender do fato concreto, de ter a suspensão condicional do seu processo, e você tendo a suspensão condicional do seu processo por um período de 2 a 4 anos, você, cumprido esse requisito todo, terá a extinção da sua punibilidade. A discussão para essa súmula, e a súmula veio por causa disso, é que falaram o seguinte: vamos supor que eventualmente eu aceitei essa suspensão condicional do processo. Só que depois eu queria rediscutir eventual trancamento da ação penal porque eu tenho provas de que eu sou inocente. Será que eu poderia fazer isso? Será que o fato de ter aceitado a suspensão condicional do processo, isso impede que eu entre com, por exemplo, um habeas corpus para pedir o trancamento da ação penal? Pois bem, é sobre isso que tratou a súmula, falando que o fato de ter aceitado a suspensão condicional do processo, que você aceitou naquele momento, isso não impede que você venha rediscutir o ocorrido via trancamento de uma ação penal. Beleza? Mas vem cá, eu quero trabalhar alguns conceitos rapidamente com vocês. Primeiro, é lembrar o que é justamente o próprio trancamento da ação penal. Vamos lembrar que trata-se de uma medida de exceção. E qual que é o objetivo que regra realizado via habeas corpus? Busca uma liminar para que você encerre o andamento dessa ação penal. Em razão da inequívoca e patente inocência do acusado, atipicidade da conduta ou mesmo extinção da punibilidade. Então é possível também, só para detalhe, né, gente, pleitear o trancamento do inquérito policial é também possível. Só que quando a gente está falando de suspensão condicional do processo, nós já temos um processo. Então a súmula não está tratando de inquérito policial. A súmula está tratando de ação penal. Lembremos que o inquérito policial ele é antes da denúncia ou da queixa-crime. Depois que nós temos denúncia, depois que nós temos a queixa-crime e elas são recebidas, nós estamos dizendo aí que ali nós já iniciamos o nosso processo. Tá certo? Vamos ver mais o que ela falou? Vamos lembrar que um dos pontos importantes é lembrar o que é a diferença entre a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional do processo, conhecido como sursi processual, está, como eu já adiantei, no artigo 89 da Lei 9.099. Essa lei, a partir do artigo 60, ela trabalha com juizado especial
criminal. A pena mínima para que se tenha direito à possibilidade de suspensão condicional do processo, a pena mínima combinada ao crime, ela não pode ser superior a 1 ano. Então, muita gente confunde. Pessoal, a Lei 9.099, ela é utilizada como regra para crimes cuja pena não ultrapasse, crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos, que é infração penal de menor potencial ofensivo, ou qualquer caso de contravenção penal. Só que, por exemplo, vamos imaginar o crime de estelionato. A pena do crime de estelionato é de 1 a 5 anos. Será que uma pessoa que cometeu estelionato, ela pode ter direito à suspensão condicional do processo? Pode, porque a pena mínima do crime não é superior a 1 ano. É por isso que aqui funciona suspensão condicional do processo. Essa suspensão vai se dar somente após o oferecimento da denúncia. Tem condenação? Não. Ofereceu a denúncia, já oferece também a suspensão condicional do processo. Deve observar os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, do artigo 77 seguintes do Código Penal. Por isso nós estamos falando de sursi penal, sursi processual. Sursi processual é a mesma coisa de suspensão condicional do processo, tá? O réu não responde, não pode responder, né, a outro processo criminal e ele também não pode ter sido condenado por outro crime. O réu deve cumprir obrigações, por exemplo, reparar o dano, comparecimento em juízo, e não haverá sentença criminal condenatória nesse processo. Ou seja, o cara entra ficha limpa, sai ficha limpa, desde que eles cumpram os requisitos legais. Ou seja, ele continua primário e continua com bons antecedentes. Agora vem cá. Vamos lembrar de suspensão condicional da pena? Acabamos de falar do sursi processual. Agora nós estamos falando do sursi penal, que é a suspensão condicional da pena. Traz para mim aqui que eu vou passar um bizu. Gente, se eu estou falando de suspensão condicional do processo, o processo ainda está acontecendo. Se eu estou falando de suspensão condicional da pena, é porque eu já tenho uma pena. Então, sursi processual, o processo ainda está acontecendo, ele paralisou. Sursi penal, foi imposto uma pena, mas eu vou paralisar ela ali. Então, um eu tenho condenação, o outro eu não tenho condenação. Marca essa diferença, tá? Vamos lá. Suspensão condicional da pena. A pena do crime imposto ao condenado não pode ser superior a 2 anos. Esse é do Código Penal. O réu não reincidente em crime doloso. Há uma sentença criminal condenatória que vai ficar suspensa. Aqui, gente, depois dá uma olhadinha sobre sursi etário, lá no artigo 77. O sursi humanitário. Hoje, como é aula rapidinha, não tem esse objetivo, tá? Então, há uma sentença criminal condenatória que fica suspensa, ou seja, eu tenho efetivamente uma pena, uma condenação, e não terá efeito primário, ou seja, pena, mas vai ter o quê? Efeito secundário da condenação. Vamos lembrar? Efeitos secundários penais, eu vou dar exemplo da reincidência, lançamento do réu, do nome do réu no rol dos culpados, é bem diferente do sursi processual, e nem condenação eu tenho, por isso que eu não posso fazer isso aqui. E os efeitos secundários extrapenais, vamos lembrar? Genéricos, reparação do dano, perda de bens e valores de origem ilícitas, e específicos, perda do cargo, função ou mandato, incapacidade para o poder familiar, tutela ou curatela, inabilitação para dirigir veículo, tá? Então, esses aqui são efeitos penais e extrapenais que estão vinculados à suspensão condicional da pena, não para a suspensão condicional do processo. Então, sabendo disso, vamos voltar para a nossa súmula. A súmula diz, e agora fica mais fácil, eventual aceitação da proposta de sursi processual. É o do 89 da Lei 9.099. Ele não prejudica a análise de um pedido que você busca trancar a ação penal, porque o cara ficava assim, puxa vida, será que pelo fato de eu aceitar o sursi processual aqui vai me impedir de mostrar, inclusive, que no dia que eles falaram que eu estava praticando um crime, eu estava completamente em outro lugar? Não, isso não vai ser um impedimento. Você pode aceitar a suspensão condicional do processo, dependendo das circunstâncias do caso concreto, e lá na frente você entrar com um pedido de trancamento dessa ação penal, tendo em vista os argumentos que você expendir, tá bem? É sobre isso que eu queria falar com vocês na data de hoje. Muito bom estar com vocês. É muito bom que vocês prestem bem atenção nessas alterações, porque para a gente só um resultado importa, é o seu nome do diário oficial. Então, para isso você precisa ser constante, preciso observar cada detalhe, beleza?
Então, se você ainda não nos segue, vou lembrar aqui, clique aqui para seguir a gente e também curta esse vídeo, porque você estará apenas fortalecendo o nosso canal. Vem com a gente. Grande abraço, gente!